Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos ao curso de licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Eu sou a professora Anabela Barbosa e juntinhos estamos na jornada Currículo, Teorias e Práticas. Vou passar a minha audiodescrição neste momento. Bom, eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos até a altura do ombro. Estou com um vestido floral branco, com as flores rosas, né, em tom de rosa. Ao meu fundo está uma plotagem em branco com as escritas EAD Mudando Realidades no tom verde. E estamos aqui nos estúdios do Campus Porto Velho, Zona Norte. Para fins, né, da minha nomenclatura na comunidade surda, o meu sinal e o meu nome é Anabela. Chique, né? E a gente começa a nossa jornada aqui com um poema para inspirar a alma. A poesia, ela consegue levar a gente em lugares mais longe, em reflexões. E é por isso que a gente vai ler a poesia. Essa poesia faz parte do livro do professor Sérgio Loss, Eu, Você, Todo Mundo, Ninguém. Uma poética da diversidade. E o nosso poema é o A do aluno ativo. O aluno ativo assume, assanha, assedia, aposta alcançar a miúde, a marca altaneira do aprendizado. Voa como a águia em busca de um alvo. Arma-se com aparatos apropriados, ajustando apêndices, aplicando apartes. Se preciso, arrasta-se pelos estreitos, abrindo avenidas nas aventuras do saber, rumo aonde dirigirá as habilidades. Atira-se de fundo nos álibis com que se salva. Artes, astronomia, arquitetura, advocacia, aportes assíduos nas assimetrias das adversidades. Com o seu ar, alimenta as antologias, biografias, autobiografias, apropriações apropriadas, associações indesassociáveis, na necessidade de saciar os seus anseios. Um ar que não é de assomos indébitos, ou de acomodações e lamentações nos ais, tampouco de alienações aleatórias alucinadas. Há de ativo, de atento às tentações do saber, de articulador de ideias críticas, atitudinais, enquanto liberta a ave da alma em voos de anunciação. Ai, que lindo, né? Beijo, professor, maravilhoso. Sou apaixonada pela sua produção. Bom, nesse episódio nós vamos conhecer e vamos discutir um pouquinho sobre o currículo, paradoxos e complexidade. E para isso, o nosso roteiro é o livro que está na biblioteca virtual. Então acompanha comigo como que você vai acessar. Bom, você estará lá no SWAP, né, logado no SWAP. Aqui você tem acesso à minha biblioteca. Para tanto, se você quiser, você pode acessar direto pelo ambiente virtual, mas de toda forma você tem que estar logado no SWAP para você abrir os títulos da nossa biblioteca. Então, nosso título base é Currículo e Desafios Contemporâneos. Basta você clicar aqui no livro e a gente vai seguir ele como um norte na nossa jornada, na nossa trilha, na nossa caminhada. Então, pegando a mochilinha aí do conhecimento e começando justamente com currículo, conceitos básicos. Então, aqui no livro, o Pablo, ele vai trazer algumas referências do que é currículo, para que é currículo, então, o que traz esse conceito. Lembrando aqui, olha, ele traz aqui um destaque que a gente pode já fazer. Vou até destacar aqui para a gente colocar e já ficar salvo. Vou deixar de rosinha, bem bonitinho. A
atividade e conteúdo ficam assim ligados no significado que a linguagem usual e especializada dão ao conceito. Sacristã, citado aí pelo Pablo. Sacristã é um dos grandes teóricos do currículo. E também tem a definição do Michael Apple, que também tem o livro aí na biblioteca, que vale a pena vocês acompanharem. Então, aqui ele faz uma outra definição de currículo muito interessante, que é o currículo, pondera que o currículo e poder mantêm uma relação intrínseca. O poder pode ser entendido nessa perspectiva como fruto de uma prática controladora em que se faz necessário regular e controlar a distribuição do conhecimento. Então, nessa perspectiva, Michael Apple trata o currículo em currículo e ideologia como o currículo como um sistema de controlar e distribuir conhecimento. Quem merece receber tal conhecimento e que tipo de conhecimento essas pessoas, esses grupos merecem receber. Essa reflexão ela é muito importante porque ela compreende a discussão a respeito de uma das teorias do currículo, que é a teoria crítica. Nós temos basicamente 3 teorias amplas: a teoria tradicional, a teoria crítica e a teoria pós-crítica. Na teoria crítica, vai se dizer que currículo ele tem ideologia, serve a uma ideologia, a dominação, a dominação ou a revolução. Então, vai depender aí do que está intrínseco nesse currículo. E dependendo de qual área, de qual caminho se está seguindo, se o da dominação ou da revolução, se o da manutenção ou da transformação, você vai distribuir o currículo, o conhecimento nesses patamares. Então, quem pode saber menos, quem pode saber mais, quem tem condições de acessar um conhecimento capaz de mudar a realidade, quem tem que acessar um conhecimento para manter o status quo. Na sequência, você pode sempre navegar aqui, certo? Pelo nosso sumário. Então, a gente vai seguir as nossas reflexões aqui para o currículo. Bom, paradigmas e paradoxos. É essa a ideia aqui do currículo nessa página que a gente tem. O que nós temos como currículo? O currículo, ele tem algumas percepções. Nós temos o currículo planejado, o currículo prescrito e regulamentado, o currículo avaliado, o currículo em ação e o currículo organizado. Um dos primeiros tipos de currículo é o currículo prescrito. O currículo prescrito é justamente esse que o Michael Apple vai dizer que é o de organizar, controlar e distribuir o que se pode saber. Então, quem estiver no poder vai determinar o que vai ser conhecido, formalmente. Ele é como um currículo formal. Esse currículo ele está no âmbito das decisões políticas. Então, está lá no âmbito da legislação, das diretrizes, das resoluções do Ministério da Educação, de toda essa organização macro da educação. Depois a gente tem o currículo planejado. O currículo planejado, ele é a prática de desenvolvimento de materiais e guias. E o que é esse currículo planejado? Bom, nesse currículo planejado a gente tem referência à BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é literalmente planejado, que vai ser distribuído efetivamente em cada etapa, em cada ano, em cada série. E você tem as orientações para os materiais e guias, como livro didático, como materiais de suporte, aquisição das escolas de brinquedos, de jogos. Então, esse é o nível do currículo planejado. Nós temos também o currículo organizado. O currículo organizado é o currículo que está nas práticas organizativas. Ele é aquele que está no contexto escolar. O contexto escolar, então, é aquele em que a escola ela pode selecionar vertentes, linhas temáticas que têm a ver com a sua realidade. Então, você pode inserir, de repente, uma capoeira, uma música, tradições indígenas, questões rurais, questões do campo, questões da cidade. É o currículo onde você vai organizar
a partir do contexto da escola. E ele pode ser inserido no projeto político-pedagógico, a priori, é o projeto que organiza a escola, e a partir daí nos demais instrumentos de desenvolvimento do currículo, como o plano de ensino, o plano de aula. Mas esse currículo aqui, ele se encontra nessa etapa, né? O currículo organizado é esse do contexto escolar. Você tem o currículo em ação, que é o currículo realizado pelos professores. Então, o currículo em ação, ele vai ser justamente isso, a reelaboração na prática, a transformação do pensamento no plano dos professores nas atividades acadêmicas. Então, aí você está dizendo exatamente o plano de ensino, o plano de aula, o projeto, a sequência didática, as atividades, as estratégias pedagógicas utilizadas, certo? Então, esse é o currículo em ação. Dentro do currículo em ação, depois a gente tem uma outra divisão, que são os tipos de currículo, o prescrito, o oculto, esses outros que a gente vai discutir ainda. E nessa adaptação do Trevisan e Mendes de currículo, feita pelo Pablo, a gente também tem a concepção de currículo avaliado, que são práticas de controle externas e internas. O que seria esse currículo avaliado? Por exemplo, as provas institucionais, Prova Brasil, o ENAD, o Enem, todas essas estruturas, elas servem para, entre aspas, avaliar o currículo, avaliar se aquilo que foi orientado e prescrito aqui, né, aquilo que estava no prescrito e no planejado, lá nos guias, se ele está sendo cumprido, se ele está sendo realizado. Então, essa é a estrutura dos paradigmas a serem organizados dentro do currículo. E como complexidades, a nossa questão é em que medida, né, que a gente tem esses elementos e a quem que esse currículo está servindo? A quem que esse currículo prescrito serve? A quem que esse currículo planejado serve? Quem está controlando o poder de dirigir e distribuir o conhecimento? Você é professor e educador, então cabe essa reflexão. Eu deixo essa reflexão para o nosso próximo episódio, com certeza. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.